Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas. Capítulo 15. Versículo 11. Na língua portuguesa, nosso idioma, existem alguns verbos que até são difíceis de conjugar. Muitas vezes problemas em conjugar alguns verbos. Cometemos alguns erros com a língua portuguesa. Mas existe um verbo difícil de conjugar, principalmente na primeira pessoa, em todos os idiomas. Em todos os países, nações, povos, tribos, tem um verbo muito difícil de conjugar na primeira pessoa do singular. É o verbo pecar. Conjugar o verbo pecar nas outras pessoas, os outros pronomes, é muito fácil. Tu pecaste. Eles pecaram. Vocês pecaram. Mas conjugar o verbo na primeira pessoa, eu pequei, muito mais difícil. E talvez por isso, se você percorrer toda a Bíblia, pesquisar em toda a Bíblia, você vai encontrar apenas 6 pessoas que reconheceram que pisaram na bola. Apenas 6 pessoas que finalmente falaram, eu pequei. Faraó e Acã, Saul e Judas, o rei Davi, essas 5 pessoas reconheceram que pecaram. Mas nem todas elas foram sinceras. Nem todas elas deram o passo seguinte que precisava ser feito. Na verdade, algumas delas até terminaram mal, mesmo reconhecendo que pecaram. Faraó e Acã morreram nos seus pecados. Saul e Judas cometeram suicídio. Mas 2 delas finalmente fizeram o que era para ser feito. 2 delas se arrependeram de verdade e receberam perdão. Um é o rei Davi. E o outro encontra-se nessa parábola que Jesus contou. Lucas, capítulo 15, começando no versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me ficaram. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho para um dos seus cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi.
E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido veio correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo e dele as sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um de seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transmiti o mandamento do Senhor. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o Senhor não estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. 6 pessoas finalmente tiveram a coragem de admitir: eu pequei, eu errei, eu pisei na bola, eu fiz feio. E deram o passo seguinte. E essa 6ª pessoa é justamente o filho pródigo. E a primeira coisa que ele fez foi exigência. A primeira coisa que ele fez foi exigir: eu quero. Nós não vamos ter tempo nem a propósito de estudar essa palavra e ver as leis do Velho Testamento, do Deus, ou o que significa sandália nos pés, rapidinho cobrir ele, como chegou, coronel. Não vamos entrar nesses detalhes hoje. Nós vamos aprender algumas lições dessa palavra. E uma que nós podemos ver: este filho está exigindo do pai aquilo que lhe pertence. E sabe de uma coisa? Às vezes eu ajo da mesma forma. Não com meu pai na terra, que ele já faleceu, mas às vezes com Deus. Às vezes eu fico olhando Deus pedidos de oração. E é mais pedido que agradecimento. E às vezes até exijo. E eu devo tomar cuidado com as minhas exigências para Deus. Tomar cuidado, às vezes, se eu estou exigindo alguma coisa da igreja, do Senhor. Mas ele exigiu: eu quero a minha parte. E o pai prontamente deu para ele e ele se mandou. E você imagina a tristeza desse pai, uma família, e agora vendo o filho partido, indo embora. Mas não demorou muito. A Bíblia diz que ele finalmente reconheceu. Ele fez algo que era para ser feito. Ele começa a se examinar. Ele está examinando as suas atitudes. Por isso, a Bíblia diz: então, caindo em si, e aí ele começa a pensar. Ele olha para trás. Ele lembra do que ele estava junto com seu pai, às vezes rindo, às vezes chorando, junto com seu irmão, a família reunida. E ele começa a pensar, principalmente, passando fome, cuidando de porcos, e se é um judeu, e se na parábola Jesus quem batizado para judeus,
que não comia carne de porco, mas agora está comendo de porcos, querendo comer comida de porco. Sabe, eu lembro, lá em Paraná, lá em Prudentópolis, quando eu era criança, e minha avó, tinha porco, eu lembro que a gente estava estava um galão, a gente chamava lavagem, não sei se ainda usa essa expressão para mim, mas chamava lavagem. E aqui ele pegava aquele negócio e levava. A fome desse leão era tanta que ele olhava para mim, se eu pudesse comer pelo menos um pouquinho. Você imagine a situação deste rapaz. Mas ele fez o que era para ser feito. Caindo em si, ele reconheceu a ingratidão, o erro. E mais, ele sabia que não foi somente uma ofensa contra o seu pai aqui, mas foi uma ofensa contra Deus. E ele então começa a preparar o seu discurso, ele sai do discurso. Eu vou chegar lá, eu vou falar para meu pai. Eu pequei, eu errei, não só contra o Senhor, mas contra Deus. Eu vou dizer para meu pai, o senhor não precisa mais me tratar como filho, mas pelo menos como empregado já é o suficiente. Será que nós, às vezes, não precisamos ter a mesma atitude e pensar? Será que nós também não precisamos cair em si e examinar a nossa vida? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? O que eu deixei de fazer ou estou fazendo? Será que tem alguma coisa que eu preciso pensar melhor, me arrepender? E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós reconhecemos que erramos. E até falamos, eu pequei. Mas ainda não é suficiente. Apenas reconhecer é um sinal de humildade, mas precisa dar o próximo passo. O próximo passo exige coragem. Humildade para reconhecer que errou. E coragem para dar o próximo passo. E esse rapaz deu. Ele se expôs. A Bíblia diz que ele, arrumando-se, foi para o seu pai. Ele estava decidido a fazer o que era preciso fazer. E você imagine, primeiro ele ia embora, com todos os seu cartão de crédito no limite mais alto, indo embora, com aquilo que ele recebeu de herança. Talvez, feliz da vida, se divertindo. Uhul! Lá vou eu, livre! E agora você imagina ele voltando. Cartão de crédito estourado. Cuidando de porcos, com fome, passando necessidade. Talvez cabeça baixa. E ele vem voltando com o seu discurso na ponta da língua. Ai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, não me trate como filho, me trate como empregado, já é suficiente. E a Bíblia diz, vinha ele ainda longe. Ele estava longe, quando seu pai o avistou. E nós podemos imaginar, desde o dia que esse filho foi embora, o pai talvez todos os dias lá no portão, olhando, esperando um dia, meu filho vai voltar. E de repente o pai abre os olhos, lá vem alguém que vem se aproximando dele, olha, não. Até que num belo dia, ele olhando, ainda longe, e ele reconhece, é o meu filho. É o meu filho que está voltando. Deixa ele chegar. Deixa ele ficar mais perto. Eu vou dar uma lição dele. Deixa ele chegar. Eu vou passar um sabão dele. Um pico. Deixa ele chegar que ele vai ouvir umas verdades. E a Bíblia diz, versículo 20, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe. Quando o seu pai o avistou, e enfurecido, não. A Bíblia diz, compadecido. O pai se compadeceu. Se compadecer é se colocar no lugar da outra pessoa, sentindo que a pessoa está sentindo. Compaixão leva a eu ver o sofrimento do outro, mas não apenas ver. A compaixão me leva a eu agir de tal
tal forma que eu tenho que amenizar a dor, o sofrimento. Compaixão me diz o que eu posso fazer para que essa pessoa não sofra. O que eu posso fazer para cuidar dessa pessoa nessa situação? Isso é compaixão. Compaixão não é apenas compaixão, eu vejo e eu faço alguma coisa. Isso é característica do pai. Desse pai que viu o seu filho naquela situação que se compadeceu. Por isso, rápido, uma sandália rápido, uma cama para ele rápido, um anel no dedo. Ninguém precisa ver do jeito que ele chegou. O pai já viu a situação. E mais. Vindo ele de longe com seu pai abençoou e compadecido, correndo, abraçou e beijou. Você pode imaginar aquele pai, aquele homem correndo, e o filho lá chegando, e ele correndo, e os braços vão se abrindo, vão se esticando, braços de perdão, longanimidade, paciência, amor, compaixão. Eu não sei, mas aqueles braços esticaram tanto, que à medida que o filho foi chegando, o perdão foi tomando conta daquele rapaz. O amor do pai, a compreensão do pai. E você pode imaginar aquele rapaz, aquele homem voltando àquela situação e sentindo no seu rosto a barba do seu pai, o beijo do seu pai. Que alívio, que emoção. Depois de tudo que fez, depois de tudo que aprontou, merecia talvez umas duas lambadas. Não, ele recebe um abraço, ele recebe um beijo, ele recebe o perdão, ele está de volta para casa. Exigiu, eu quero. Se examinou, eu prefiro. Se expôs, estou aqui para pedir perdão. Ele recebe o perdão do seu pai. E aí, mais do que isso, festa! Uhul! Alegria! Era comum, eles tinham um bezerro, eles guardavam, alimentavam, tratavam para ocasiões especiais. E eu lembro no Paraná, minhas tias aí no interior, eles tinham lá uma galinha, um cabrito, um leitão, esse é o final de ano, eles queriam no final de ano. Não esquece de mim. Para ocasiões especiais. E era comum entre os judeus. Só para ocasiões especiais. E foi uma ocasião especial que o bezerro foi morto. Festa. Festa por quê? Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Festa. Alegria. Porque ele fez a coisa certa. Se examinou, reconheceu, teve humildade, teve coragem de voltar e se expor diante. E sempre que lemos essa palavra, nós imaginamos quando alguém entra na festa de batismo é perdoado. A Bíblia diz que a festa aonde? Como ouvir? A festa aonde? Nos céus! No dia que você nasceu de novo, é a mesma coisa. Você reconheceu o seu pecado. Você reconheceu o estado errado. Pai me perdoou. Pai me perdoou. E ele perdoou. E quando você saiu da água molhada, dá para sentir o abraço de Deus. Festa no céu para o pecador e se arrepende. Festa no céu. Mas, irmãos, ainda hoje, precisamos ter a mesma atitude. Porque ainda somos pecadores. Ainda hoje pisamos na bola, cometemos erro, ofendemos a Deus, às vezes os irmãos, a igreja. Mas a reconhecer é preciso dar outro passo. E sabe qual é o outro passo? Que é muito difícil e raramente você vê acontecendo. É alguém levantar o banco, sair desse corredor. Eu não sei quantos passos tem
que está no meio, e como seja o espaço da vida para chegar ali na vez eu insisto, eu falei, eu estou arrependido. Ora, reconhecer, examinar, para Deus. Mas e o próximo passo? Sair do plano. É difícil. Você pensa em pesar. Parece que você não consegue. Mas depois que você toma a coragem de pedir perdão das burradas que fez, que falou, que cometeu, pelos pecados contra a igreja, você se sente leve. E de novo, por causa disso, a festa do céu. Então, irmãos, se tem alguém que precisa de perdão da igreja, faça. Seja motivo de festa no céu. Sinta o abraço do Pai Celestial. E toda vez que nós lemos essa parábola, meditamos nessa parábola, sempre falamos do filho mais novo, que exigiu. Mas vamos meditar um pouquinho sobre o filho mais velho. Eu acho que o filho mais velho é aquele que você gostaria com um cheiro. Eu acho que você até diria, eu acho que esse rapaz seria um bom cheiro. Porque diz aqui que ele estava no campo, trabalhando, dando duro, responsável, homem trabalhador. Ele falou, pai, nunca transgredi um mandamento seu. Filho obediente, trabalhador, nunca transgredi um mandamento seu. Todos esses anos, trabalhei, dei duro. Parabéns, filho mais velho. Parabéns. Que bom filho. Eu acho até que depois que o filho mais novo foi embora, o irmão dele, ele riu com o pai, mas também chorou com seu pai. Consolou seu pai. Sabe, esse filho mais velho não é diferente do menino. Ele também pisou na bola. Ele também errou. Ele também pecou. Porque ele também está exigindo os seus direitos. Ele está jogando na cara do pai. Nunca o Senhor me deu nem um cabrito. E esse, que gastou tudo, o Senhor mata o corpo, faz festa, e para mim, ele está jogando na cara do pai. Como ele é bom, como ele é obediente, como ele é trabalhador. E como ele não é reconhecido. Como o Senhor tem sido ingrato comigo. É isso que ele está fazendo. Eu e minha esposa assistimos alguns filmes que no final não sabemos exatamente o que aconteceu no final. E aí nós estamos conversando. Poderia ter acontecido isso, talvez aconteceu isso. O filme às vezes deixa no ar para você, na sua imaginação, dar o final. O mesmo para essa parábola. Se você pesquisar a vida toda, vai encontrar mais 6 pessoas, se você encontrar mais, 6 pessoas que falaram, eu pequei, reconheceram o seu erro. Mas só 2 fizeram o que era para ser feito. Davi, o filho próprio, que reconheceu, examinou, se expôs, voltou. Não sabemos o final. Quer dizer, sabemos o final. Porque diz aqui, versículo 25, o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, e aí a indignação, a revolta dele. Versículo 28, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. E eu tento imaginar, no final dessa história, que talvez no dia seguinte, na semana seguinte, talvez esse filho até dissesse, pai, fica com ele que eu vou embora. Talvez agora ele caiu fora, não sei. Mas eu tento imaginar que talvez no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte, esse filho mais velho também reconheceu o erro que estava cometendo. E talvez tenha voltado, pedindo perdão para o seu pai. Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu e você, às vezes agimos como um filho mais novo.
queremos exigir as coisas. Tem que ser do meu jeito. Às vezes nós agimos como um filho mais velho. Estava lá trabalhando, servindo, dando duro, calo na mão, roupa suave, mas fazendo e jogando na cara do Pai. Nós estamos falando sobre ministérios. Você deve ter recebido um boletim. E agora, conversando com outras pessoas, descobrimos que existem muitos mais ministérios que podemos colocar nessa congregação. Mas aqui tem 16 ministérios. E tem a lista de coordenadores, muitas pessoas que coordenam o trabalho, e muitos colaboradores. São pessoas que não estão na frente do ministério, mas estão servindo. E eu sei, por pouco tempo que eu e minha esposa estamos congregando aqui, dá para ver como muitos de vocês trabalham na igreja, nos ministérios, e dão duro, soam a camisa, fazem calo nas mãos, trabalham mesmo. Dá gosto ver. Mas cuidado. Cuidado para não agir como esse filho mais velho. E jogar depois na cara de Deus, ou na cara de outro irmão. Porque eu fiz. Porque eu estou fazendo. E o que eu recebo em troca? Bem, você está fazendo para receber um tapinha nas costas, elogio, parabéns, muito bem. Quer seu nome brilhando, com as cores neon aqui. Quer seu nome destacado no boletim. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade e com vergonha. Com vergonha. Eu já trabalhei para a igreja, esperando reconhecimento. E o ego, bicho, mosquitinho do orgulho, ficou não só uma vez, várias vezes. Tapinha nas costas, reconhecimento. É bom elogiar, é bom incentivar os irmãos, e devemos, é bíblico. Mas o que eu estou falando, que nós devemos servir, trabalhar dar duro na casa do Pai, na casa de Deus, na família de Deus, para a honra e glória dele, sem esperar nem um cabrito, nem uma galinha, nem um pintinho assado. Porque é isso que esse jovem mais velho está fazendo, jogando na cara do Pai. Toma cuidado. Examine-se. Se você não está, às vezes, agindo dessa forma, porque é muito perigoso. Ele não queria entrar. Ele não entrou na festa. Ele não participou da alegria do Pai. Ele não entrou na casa do Pai. Ele não está nos braços do Pai. Está lá fora, indignado, revoltado, se sentindo ingratidão, recebendo ingratidão. Irmãos, vamos tomar cuidado. Porque o Pai, esse Pai, estava todos os dias, os braços esticados, coração latejando de tanto amor, perdão, esperando a volta do Filho. O Pai do céu, e continua lá no céu, de braços abertos. Aliás, ele morreu de braços abertos justamente para isso. Para depois sair e receber. O Pai do céu, meu Pai, seu Pai, que é o Pai de Jesus, está lá no céu de braços abertos. Ele está esperando. Ele está esperando as pessoas que estão lá fora, nossos amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, colegas, que ainda não voltaram para casa, estão vivendo lá no mundo do pecado. Ele está esperando irmãos nossos que estavam aqui conosco. E você que tem mais tempo conhece, talvez até passa pela sua mente. Irmãos nossos que estão lá fora, que abandonaram o Pai. Tchau! O Pai do céu está esperando eles voltarem. Eles se arrependerem, caírem em si, reconhecerem e se exporem diante de Deus. E talvez estar aqui na frente pedindo perdão da igreja. O Pai do céu está lá em cima, de braços abertos, esperando pelos filhos que estão na casa, que estão trabalhando.
mas talvez o coração não está em sintonia com Deus. Ele está esperando que seus filhos que estão aqui, mas precisam talvez se arrepender e entrar na casa, de fato e de verdade, e entrar na festa. O Pai do céu está lá no alto, na sua casa celestial, esperando aquele dia glorioso, em que ele vai falar assim: filho, chegou a hora, e as trombetas vão tocar, e Jesus vai descer para pegar os filhos de Deus e levar de volta para casa que é o céu, a eternidade. E sabe, o Pai vai estar lá com um sorrisão, braços abertos, esperando Jesus e a sua igreja, a sua noiva. O Pai do céu vai estar de braços abertos esperando por mim e por você. Talvez haja surpresas. Talvez haja surpresas. E quando você chegar lá na casa do Pai, nos braços do Pai, e talvez você entrar no céu. Pai, e ele aqui, o irmão mais velho está aqui, o arrogante. Sim, ele se arrependeu também. A parábola não diz, mas ele se arrependeu. Ela está aqui? Sim. Mas essa pessoa, quando eu estava lá embaixo, eu nunca imaginei que essa pessoa estivesse no céu. Ela está aqui também. Talvez você se surpreenda com as pessoas que vão estar no céu, por causa da misericórdia, do amor, por causa da atitude certa que elas tomaram, de cair-se, reconhecer o seu pecado e vir ao Pai, se expor e pedir perdão. Talvez a surpresa seja outra. A pessoa vai chegar no céu e vai dizer: Pai, cadê o José? Cadê a fulana? Cadê a ciclana? Cuidado, para que não seja essa a sua surpresa. Em vez de estar no céu, estar no lugar. Deus te abençoe. Amém.